Bem-vindos a mais um Católico Você Sabia? Nessa manhã de terça-feira, dia 15 de junho, já vamos metade do mês, para terminar metade do ano. E aqui é o Padre Felipe Neco nessa manhã. E o Padre Renan, Tcheca, muita alegria sempre com vocês. Hoje aqui celebrando a primeira mártir brasileira, bem-aventurada ainda está no processo de canonização. Mas é a Maria Gorete brasileira que fala, Albertina Berkenbrock, de Santa Catarina. Estava aqui lendo um pouco a vida dela, como ela morreu pela sua pureza, pela sua castidade, impressionante aqui. E depois pedimos então a Santa Albertina que interceda por nós, pela nossa pureza, nossa castidade também. Uma novidade para mim também, porque eu também não sabia, né? O padre estava contando aqui como realmente é muito semelhante à vida de Maria Gorete, mas eu também não conhecia essa realidade. Se vocês não viram o filme, tem um filme novelado, né? Mas muito bom, da Rai, um filme italiano. Uma atriz, uma menina também fez o papel muito bem. Então, se você não conhece a história de Maria Gorete, busquem aí o filme, vale muito a pena. É um filme muito bom. Nós vimos Noviciado ainda, né? Lembra? No segundo ano Noviciado. Sim, faz tempo. E mais no mundo de hoje, né? Se transforma, se fica mais atual, né? Porque no mundo de hoje encontrar pessoas que vivam heroicamente essa virtude da castidade está cada vez mais difícil, né? Então, fica aí o convite também nesse dia, nesse santo, poder reforçar, pedir a Deus a graça e valorizar mais essa grande, como eu costumo dizer, uma flor rara no meio do jardim, essa flor da castidade, uma virtude tão bonita, mas tão pouco valorizada no mundo de hoje. Pois começa você aí, Padre. O meu foi bem parecido com o de sempre. Então vamos começar já. Semana passada tive desde a terça-feira com visitas. Na verdade, eu quis dedicar essa semana anterior a visitas aos meninos que eu estou em acompanhamento vocacional. Então, sobretudo ali em Joinville. Hoje eu vou para Piém, então hoje eu vou acompanhar as famílias de vocacionados de Piém. Mas semana passada acompanhei os de Joinville. Então, terça, quarta, quinta, foram todas visitas a meninos vocacionais, meninos que estão em acompanhamento vocacional, né? Conversando com a família, perguntando como estão, se o menino está gostando, enfim, todo aquele acompanhamento que temos que dar e um segmento também nesse campo vocacional. Afinal, Deus chama, não somos nós somos instrumentos para ir acompanhando, vendo dificuldades, lutas, perguntas, dúvidas. Sempre é bom ter também um padre ali próximo nessa caminhada e mais nessa idade, meninos de 11, 12 anos, né? Depois já na sexta-feira eu tive a missa na comunidade Shalom, lá em Joinville, uma missa muito bonita porque 3 membros da comunidade Shalom, eu agora tenho que confessar que eu não sei como é muito a nomenclatura deles, esse tema de membros de vida e membros de aliança, eu sei que eles são celibatários, né? O Anderson, a Liviane e o Duarte, os 3 renovaram seus votos, renovaram suas promessas, né? Que eles fazem promessas na comunidade. E eu presidi a missa de renovação das promessas, foi muito bonita, né? Eu me senti assim o diretor-geral dos Legionários de Cristo. É aquele negócio, o que vocês pedem a Deus e à igreja, irmãos amadíssimos, damos a bênção. Nossa, eu estou quase bispo aqui, né? Aí foi muito bonita, uma missa muito bonita, muito bem celebrada lá pela liturgia deles, né? E realmente uma missa muito emocionante porque são jovens que estão dedicando a vida a Deus no celibato também numa comunidade. Terminando a missa na comunidade Shalom, na tarde de Joinville, eu já estava com a van lá do seminário, o que eu chamo de Topic, porque os catarinenses chamam de Topic. Estava com a Topic e já comecei a buscar os jovens para subir a Curitiba. Subimos a serra às 10h30 da noite, e meia-noite chegamos aqui ao nosso seminário em Curitiba, na sexta-feira, meia-noite, para ter o nosso encontro de jovens. Com a graça de Deus foram mais de 20 jovens, graças a Deus, nesse encontro. Não é um encontro vocacional, eu também, além da pastoral vocacional, faço a pastoral dos jovens agora, né, do Reino Christi, e temos uma equipe de um pouco mais de 20 jovens, eram 23, se não estou enganado, que vieram fazer esse encontro de jovens. Eles propuseram fazer um encontro de jovens em junho, com o tema de formação pela manhã. Tiveram uma formação sobre a liberdade com o nosso grande Davi, grande formador.
formou esses jovens numa palestra sobre a liberdade, muito interessante. Depois o Denis e a Patrícia, membros do Reino Christi, que se encarregam da formação dos jovens lá de Joinville, falaram sobre a vida do jovem do Reino. Aí já na tarde tivemos a festa junina, muito bonita, ambiente muito bonito, chegaram as famílias de seminaristas e tivemos todo esse ambiente de família próprio da festa junina. Me imagino que vocês viram pelas redes sociais, até porque a gente busca promover tudo isso com cuidado, com prudência, mas não parando, porque o demônio não para e nós também não podemos parar, né? E já no domingo concluímos esse encontro de jovens com também formações. Tivemos a formação dos casais sobre a pastoral vocacional, tivemos a formação dos casais sobre o movimento Reino Christi, uma equipe de transição ao Reino Christi, né? Então, no fundo, esse final de semana intenso, tive encontro com jovens e com casais, famílias aqui de seminaristas que estamos acompanhando também, né? No domingo à tarde, os jovens voltaram para Joinville, os que eram de Joinville, e eu segui aqui com a comunidade, com a nossa vida comunitária. Então foi uma semana dividida entre acompanhamento vocacional e acompanhamento dos jovens, né? E essa semana agora vou dedicar à preparação da próxima convivência vocacional, encontro vocacional que vamos ter nesse final de semana. Fica também de novo o convite aberto sempre, né? Adolescentes de 10 a 13 anos, vamos ter agora nosso encontro vocacional nesse próximo final de semana também. Fica aí o convite a quem conhecer ou quem quiser participar, nos procura e vai ser uma alegria contar com a sua presença. Então, Padre Felipe, uma semana intensa, mas uma semana dentro do que pode, simples, né? Ordinária, digamos. Não sei, conta aí como foi a sua um pouquinho. Pois parecido aí um pouco as atividades, né, de visita, tive visitando as famílias novas nessa semana também. Aí depois, sábado foi meio corrido, tive 2 missas da Imaculada. Sexta-feira celebrei aqui no seminário a festa do Sagrado Coração de Jesus, foi bonito também a celebração. E depois no sábado celebrei também de manhã a festa, celebrei no colégio, não foi aqui no seminário, celebrei na capela do colégio. E depois no sábado também celebrei de manhã, só que foi meio corrido o dia, né? Porque eu estava até falei também numa breve reflexão, que estou organizando nas quartas-feiras um grupo alfa, e tinha uma pergunta desse grupo, uma pergunta do vídeo, perguntando se você tivesse um poder especial, que poder você teria? E eu falei já mais de 2 vezes que seria o poder da bilocação, né? De poder fazer, ou estar mais do que fazer, ou fazer 2 coisas ao mesmo tempo, porque esse sábado eu me senti um pouco assim, porque a família Martins pediu para ter o batizado aqui com outro sacerdote, né, do Opus Dei, o Padre Paulo, que eu conheci agora, já um senhor já, super bem, conversei muito rápido com ele. Depois, ao mesmo tempo eu tinha a missa, né, do Sagrado do Imaculado Coração de Maria, lá na capela do colégio. Então na sexta acabei que esqueci de preparar aqui um pouco a capela e tudo, e aí foi correr aqui, ir para lá, daí celebrei a missa, comecei tarde lá. Aí depois ainda fui correndo para um almoço do aniversário do Marlos, aí o Marlos e a Maiara, foi o almoço aí do aniversário dele. Voltei para uma festa junina de aniversário da Helena e da Esther, os filhos da Heloísa, aí minha garota propaganda do homeschooling, a Heleninha, e aí dei uma passadinha lá. Depois disso tinha missa aqui 5 horas, da atividade do ECID das meninas, que organizou a Desirê aí no Reino, junto com a Ana Beatriz. E ainda tinha depois um jantar lá em Campo Largo. Então foi sábado, foi assim, daí intenso, assim, de correr para lá e para cá. E depois no domingo, celebrei, foi mais tranquilo, confessei durante a missa na Paróquia São Grato, ali que celebrou o Padre Esaú, confessei a missa das 11. Depois voltei para casa, almocei tudo, e depois na tarde eu tive a celebração na Capela da Glória, a celebração no Rito Tridentino. Foi a primeira vez que eu fui lá na capela, e aí foi toda cantada, né? Foi a missa alta com turíbulo, tudo, com incenso, bênção do povo com a água benta. Foi uma experiência assim, bem primária, assim, de primeiriça, assim, de aprender e fazer tudo assim. Saiu horrível. Parecia bispo, Padre Felipe, parecia bispo nessa missa. Mas saiu horrível
o prefácio, né? Tinha falado, já comentado, já estava indo na cabeça que era o prefácio comum, já tinha lido, já sabia mais ou menos de que ia, e chegou, era o prefácio da Trindade, e depois eu fui arriscar de cantar, ainda era o tom solene ainda, que era o que eu conhecia um pouquinho mais, mas saiu horrível depois. Mas paciência, eu creio que o povo ainda assim, pois mais ou menos deu para engolir, vamos dizer, né? Mas aí foi bonita a celebração. Aí acabei a celebração, ainda confessei ainda umas outras pessoas que tinha, e depois já voltei aí para o jantar da noite da comunidade. Mas foi bonito, foi um final de semana intenso assim também, mas de poder também sempre estar disponível aí às pessoas. E também, depois esse final de semana também vamos ter um encontro, né, esse encontro mais formativo pela tarde, aqui depois, enquanto vocês vão estar terminando a convivência vocacional, pois na tarde a gente vai ter a oportunidade de convidar as famílias novamente para poder estar aqui conosco. Vamos celebrar a missa depois do almoço, depois das 15 horas, depois temos uma palestra formativa e um momento de convivência, assim, uma coisinha curtinha na tarde, para que seja uma oportunidade também para essas famílias também estarem se encontrando e as crianças estarem aqui também. Não sei, ter que conversar ainda com o Padre Jonathan para ver se começamos a organizar também o Cavaleiro do Altar, alguma coisa do estilo aqui. Mas aí vamos, né? Pois aí eu ainda já programando para esse final do mês, que a gente vai estar... eu vou estar indo para São Paulo, o Padre Renan também vai para São Paulo, né? Então eu vou para a ordenação sacerdotal do Padre João Paulo Garcia, e depois já fazemos os exercícios espirituais aí em julho, então vamos ter quase, eu acho que 2 semanas a gente vai ficar vai ser 2 semanas de férias do podcast, que a gente vai ter que forçadamente fazer, uma pelo fato de estar fora, não sei se a gente vai conseguir gravar ainda lá um pouco antes dos exercícios, de repente a gente consegue, mas... e depois já, pelo menos 10 dias depois, que vamos novamente gravar. Então, talvez fiquemos 1 ou 2 semaninhas aí meio por fora aí. Mas já tivemos também um episódio sobre regras de discernimento nos exercícios espirituais. Tudo isso já você entende o que são exercícios espirituais, então a gente precisa estar desconectados. Não, claro, a gente vai estar em oração, mas não são esses 8 dias de oração, mas também depois essa prévia, depois a gente sai também de férias dos padres da comunidade, uma semana, 5 dias de férias. Então, essa é um pouco a ideia, o plano desse final já de junho, final desse primeiro semestre, início já do segundo já. Mas é isso, eu creio que já passamos bastante do tempo já, mas vamos lá. Depois que o Padre Felipe disse que eu bati o recorde, agora eu falei, não, tem que preparar pouco, porque se eu começo a falar muito já, a gente passa, né? Então, hoje voltamos à nossa série sobre o catecismo, que algumas pessoas, sim, mas na verdade as que eu conheço ali, poucas, né, de Joinville, que acompanham essa série, já me falaram, padre, que legal conhecer um pouco mais do catecismo, eu estou abrindo, estou lendo. O padre Alejandro Fuentes, que é o reitor aqui do seminário, começou a dar umas formações aos pais e seminaristas sobre justamente o catecismo e especificamente a terceira parte, né, que é muito interessante. Às vezes a gente encontra que a maioria dos católicos, não sei o padre Felipe se concorda ou não, mas é a minha percepção, aquele tema de que, eu creio em Deus, claro, o creio eu, é fé, padre, eu acredito nisso, claro que eu acredito na Eucaristia, nos sacramentos, tudo, tá? Então os 10 mandamentos, você vive todos? Padre, sim, eu tento, né, e tal, mas não precisa ir na missa todo domingo, né? Não precisa viver tanto assim como Deus pede, né? Então, assim, a gente percebe que a primeira e a segunda parte do catecismo as pessoas aceitam muito fácil. Mas a terceira daí entra um pouquinho complicado, porque é a vida, né? A gente entende o que é a fé, o que eu tenho que crer, eu entendo o que eu tenho que celebrar, mas o que eu tenho que viver, daí já entra uma maior dificuldade. Então, hoje nós vamos começar a introduzir essa terceira parte do catecismo. É um tema muito interessante por ser o que devemos viver. Dado que se trata da vida do ser humano, o catecismo, muito sabiamente, inspiração do Espírito Santo, sem dúvida, né? Porque Deus, é Jesus Cristo, fundador da igreja, é Deus quem revela a nossa fé e, portanto, vindo do Espírito Santo, o catecismo também começa essa terceira parte falando sobre o que temos que viver. Ele começa fazendo uma introdução muito boa sobre algo que é próprio da vida humana, que é a vida no Espírito. Então, todo o apartado primeiro ali da terceira parte do catecismo se chama a vida no Espírito.
temos que entender que existem graus na escala da criação, eu pelo menos chamo assim, né? Graus na escala da criação. O que significa isso? Significa que o mundo criado, ele tem um nível material, ele tem uma criação material, criação vegetal, animal e espiritual. Os 3 primeiros falam sobre seres materiais, ou seja, o material, o vegetal, o animal, é tudo matéria que se corrompe, que você pode tocar, que você pode ver, que você pode sentir, mas que se corrompe e um dia vai acabar, né? O 4º nível, o 4º grau da criação, na escala da criação, que é o nível espiritual, ele é eterno, ele é espiritual, ele não corrompe, ele não acaba. E o ser humano, ele está é o único ser criado que está entre o material e o espiritual, está entre o nível material e o nível espiritual. Então, essa é a grandeza do ser humano, essa é a grandeza do homem. É o único ser criado que tem algo material e algo espiritual, porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus, ou seja, além de sermos matéria, nós temos algo de Deus em nós, porque o ser humano foi criado à sua imagem e semelhança, segundo a nossa fé, segundo o que está o relato da criação no livro do Gênesis. Dessa realidade, então, que o homem é imagem e semelhança, deriva o que nós chamamos de dignidade da pessoa humana. E a dignidade da pessoa humana, com as suas características de liberdade, de consciência moral, a moralidade dos atos humanos, o pecado, etc., etc., a virtude, né, os dons. Então, tudo isso nós recebemos porque somos seres criados à imagem e semelhança de Deus, o nosso Criador. Então, o catecismo, a terceira parte do catecismo é o que nós temos que viver. Então, nós estamos falando sobre a vida do ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus e, portanto, dotado de uma dignidade superior a qualquer outro ser na criação. Uma vez que nós entendemos que o homem é um ser livre, capaz de escolher entre o bem e o mal, com suas consequências, então a gente pode estudar o tema dos mandamentos. Os mandamentos não devem ser algo imposto, forçado. Eu tenho que viver, eu devo viver, é a minha obrigação, senão eu vou me condenar. É que Deus não pede isso. Deus nos ama. E Deus coloca os mandamentos para que eu possa alcançar mais plenamente o meu fim como ser humano, que é a glória de Deus, que é a salvação eterna. Portanto, o tema dos mandamentos ele deriva dessa primeira realidade, da dignidade da vida humana. O tema dos mandamentos só pode ser bem entendido quando eu entendo a dignidade da vida humana. Por isso, hoje, nessa introdução breve que vamos fazer a terceira parte do catecismo, vamos tratar então esse tema, né? O primeiro capítulo dessa primeira sessão sobre a vida no espírito, que é justamente o que eu falava, a dignidade da pessoa humana. No livro do Gênesis, nós lemos que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Nisso radica a dignidade da pessoa humana. Vemos no número 1703 do Catecismo da Igreja Católica, lemos o seguinte: dotada de uma alma espiritual e imortal, a pessoa humana é a única criatura sobre a terra querida por Deus por si mesma. Desde que ela é concebida, é destinada para a bem-aventurança eterna. Então, o número 1703 do Catecismo fala sobre a bem-aventurança eterna, que é o destino final de todo ser humano, de toda pessoa humana. Aqui radica tudo o que nós vamos falar no tema da bem-aventurança. Por isso, vamos tratar agora alguns temas que o Catecismo traz nesses números. Mas a raiz de tudo está aqui, insisto, somos imagem e semelhança de Deus. Um primeiro tema que é importante é o tema da liberdade. O Catecismo no número 1705 sobre a liberdade diz o seguinte: em virtude da sua alma e das forças espirituais da inteligência e da vontade, o homem é dotado de liberdade, sinal privilegiado da imagem divina. Então, significa que a liberdade dada por Deus a nós, seres humanos, é sinal da imagem divina.
como somos imagem e semelhança de Deus, somos seres criados livres. Poderíamos falar muito da liberdade, vamos falar um pouquinho mais abaixo, mas é interessante pensar justamente nessa liberdade que é só nós, só o ser humano é um homem livre, uma criatura livre e, portanto, dotado também de uma realidade que se chama moral, uma dimensão moral da vida humana. Significa que o ser humano ele tem ações e essas ações se caracterizam por boas ou más, porque o homem é livre de escolher suas ações e essas ações têm suas consequências. Ou seja, 1706 do Catecismo da Igreja Católica. Mediante a sua razão, o homem conhece a voz de Deus que o impele a fazer o bem e evitar o mal. Todos devem seguir essa lei que ressoa na consciência e se cumpre no amor a Deus e ao próximo. O exercício da vida moral atesta a dignidade da pessoa. Então, como nós manifestamos, como nós mostramos, como atestamos, como diz o catecismo, que nós temos uma dignidade, nós seres humanos, porque nós somos capazes de fazer ações boas. Somos chamados a fazer ações boas, movidas pelo amor a Deus e ao próximo. E essa lei natural que todos temos em nosso coração, porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus, fazer o bem e evitar o mal. Depois vem uma referência ao pecado que vamos aprofundar provavelmente no próximo capítulo dessa série, hoje não vai dar, mas o número 1707 introduz esse tema. Seduzido pelo maligno, desde o começo da história o homem abusou da sua liberdade. Olha que interessante, tem muito que aprofundar aqui. O que é o pecado? É o mau uso da liberdade, o abuso da liberdade. Deus criou o homem livre. Mas a liberdade é uma liberdade para chegar a Deus, para o bem, para que eu escolha livremente o amor. Mas o homem abusou dessa liberdade e escolheu o pecado. Sucumbiu, continua o catecismo, sucumbiu à tentação e cometeu o mal. Conserva em si o desejo do bem, mas a sua natureza está ferida pelo pecado. O homem ficou com a inclinação para o mal e sujeito ao erro. Então, essa introdução nós podemos resumir falando do homem criado à imagem e semelhança de Deus, destinado à bem-aventurança eterna, dotado de liberdade, um ser moral e com uma consciência moral e consciência do pecado. Então, vamos pouco a pouco aprofundando cada um desses temas. Provavelmente hoje vamos ver só 2 ou 3 temas, 2, 3 temas sobre essa realidade da dignidade da pessoa humana, que é muito, como eu falei. Então, hoje vamos falar sobre o destino, que a bem-aventurança, o céu, a eternidade. Depois vamos falar sobre a liberdade e depois vamos falar algo sobre a moralidade dessas ações humanas. A ação humana que pode ser caracterizada como boa ou má, quando é pecado, etc. E finalmente vamos seguir aprofundando esse tema. Interessante o pano de fundo, tá? Eu acho que todo ouvinte do Católico Você Sabia que entende que o catecismo, a terceira parte, e chegou já no galo, na metade. O galo cantando. Parece que o galo cantou rápido hoje, Padre Felipe. São 23 minutos já. 23 minutos já é metade. Não, tô chegando, né? Hoje eu não vou chegar nos 50, não, hein? Não. Então, eu acho que o ouvinte do Católico Você Sabia já está muito familiarizado, graças a Deus, e que bom, e é necessário, transmita isso à sua família, aos seus amigos, com o conhecimento do Catecismo da Igreja Católica. Deveria estar muito familiarizado já. E essa terceira parte... Pelo menos tanto escutar a gente falar. Exatamente, repetir, E essa terceira parte você entende, você ouvinte, que se trata do que nós temos que viver. Mas eu faço toda uma introdução, o catecismo faz na verdade, eu estou repassando o catecismo, Antes de entrar primeiro, segundo, terceiro mandamento, quarto mandamento, eu tenho que entender que eu tenho uma dignidade como ser humano, eu fui criado à imagem e semelhança de Deus, portanto existe uma liberdade, uma consciência, uma dignidade, uma moralidade, um pecado, uma virtude, uma consciência moral, e tudo isso é próprio do ser humano. É incrível estudar antropologia, por exemplo, desse ponto de vista, antropologia moral, antropologia espiritual, perceber que o homem é um ser também espiritual. Nosso grande professor Lucas, que falava espírito encarnado.
né? Horizonte vertical, né? Como era o outro? Absoluto relativo. Ou seja, o homem é grandioso por essas duas dimensões. Ele está na escala da criação, entre os seres espirituais e os seres materiais. Então, temos algo dos dois. Essa é a grandeza, por ser imagem e semelhança de Deus. Entender isso e depois dizer, por que eu tenho que viver os mandamentos? Porque me ajudam a chegar ao meu fim. Mas primeiro eu tenho que entender quem eu sou. Então, por isso o catecismo faz uma grande introdução antes de falar dos mandamentos sobre todos esses temas, né? Vamos então falar agora sobre as bem-aventuranças. O que são as bem-aventuranças que fala o catecismo? Número 1718, o catecismo diz o seguinte: as bem-aventuranças respondem ao desejo natural de felicidade. Ou seja, o homem criado à imagem e semelhança de Deus busca o bem, busca a felicidade, busca a realização plena na sua vida, esse desejo natural de felicidade. Somos criados para a felicidade, já tem um episódio, agora não vou lembrar qual, onde falamos sobre a felicidade, especificamente sobre se a felicidade plena está aqui nessa terra ou não. Você pode buscar ali depois, um dos episódios é sobre isso, mas o tema é que o homem deseja naturalmente ser feliz, todos. Mas onde está a nossa felicidade? Lemos as bem-aventuranças, e o catecismo, já li e repito, fala que as bem-aventuranças respondem ao desejo natural de felicidade. E quando lemos as bem-aventuranças, vamos lá, Mateus capítulo 5, versículo 3. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. E assim você pode continuar com a sua leitura. Ou seja, Mateus capítulo 5 nos mostra que a verdadeira felicidade... Padre, faltou a tequilinha aqui hoje. Sim, né? faltou uma coisa para esquentar a garganta, né? Tá tudo travado aqui no meu também. Há frio também, né? Mas voltando, Mateus 5 nos mostra que a verdadeira felicidade está na outra vida, está na eternidade, está na vida eterna. Por isso, ainda que sejamos pobres em espírito aqui, ainda que choremos aqui diante das dificuldades e das provações, ainda que sejamos mansos e aceitemos todo tipo de contrariedade, de problemas, podemos ser felizes. E aí as bem-aventuranças, bem-aventurados os mansos, os pobres em espírito, os que choram. E como é, Padre, que podemos ser felizes experimentando tanta dor aqui nessa terra? Justamente porque o nosso destino, a nossa vocação é o céu, o nosso lugar é o céu. Percebam que nisso radica a nossa felicidade, nas bem-aventuranças ditas por Cristo, e que por essa falta de um olhar para a vida eterna que tantas pessoas desistem de viver, ou vivem amarguradas, ou vivem tristes, porque esquecem que a nossa vida verdadeira é o céu. Nós não fomos criados para essa vida, mas para outra, para a eternidade, para estar com Deus, para estar no céu, eternamente vivendo com Ele. Foi o pecado que nos trouxe a morte. Foi o pecado que nos trouxe a dor. Nós não fomos criados para esse mundo, nós fomos criados para o céu. Radica na natureza humana, criada à imagem e semelhança de Deus, essa realidade das bem-aventuranças, dizendo que o nosso destino é a eternidade. Ontem, abro um parêntese aqui, ontem recebi uma triste notícia. Tem uma menina que participa dos nossos grupos lá em Joinville. Ela participa desde criança, né? Hoje ela tem 17 anos, ela participa desde criança dos nossos grupos. E ontem faleceu o pai dessa menina, faleceu pela tarde. Então na noite eu liguei para ela e conversando um pouquinho, meus sentimentos, né? Não tenho palavras, mas sinta-se acompanhada. E ela me respondeu basicamente o seguinte: Padre, nós pedimos a Deus a cura e Ele deu a cura, mas de outro modo, do modo dele. Agora ele está com Deus. Veja o que significa realmente viver essa vida, as dificuldades dessa vida, os sofrimentos dessa vida, conscientes da nossa dignidade de seres humanos criados para estar com Deus.
nem a perda do pai, que é uma dor profundíssima, grandíssima, faz você desistir. E você acredita que o nosso lugar é o céu, é a vida eterna. E, portanto, você não desiste, vamos seguir lutando. Me deu muito testemunho essa menina, mas por quê? Porque ela acredita na sua dignidade de pessoa humana, de estar junto a Deus, de ser criado para Deus, não para esse mundo. Por que eu vou desistir da vida, mesmo diante de uma dor tão grande como essa? Eu não desisto porque eu acredito na vida eterna. E essa é a vocação do homem, nosso lugar, porque somos imagem e semelhança e não somos feitos para esse mundo e sim para a eternidade. Tanto que podemos tirar desses números do catecismo muita coisa. Número 1719, por citar, as bem-aventuranças descobrem a meta da existência humana, o fim último dos atos humanos, Deus nos chama à sua própria felicidade. 1723, a bem-aventurança prometida coloca-nos perante ações morais decisivas. E assim, podíamos seguir falando sobre essa realidade. Eu acredito no céu e por isso eu busco o bem, eu busco a vida, eu busco, enfim, viver os mandamentos, as ações morais que vamos falar. O segundo tema interessante dentro dessa dignidade da pessoa humana criada à imagem e semelhança de Deus é a liberdade. O número 1730 diz o seguinte, introduzindo o tema da liberdade: Deus criou o homem racional, conferindo-lhe a dignidade da pessoa dotada de iniciativa e do domínio dos seus próprios atos. E aqui está a liberdade. Conferindo-lhe a dignidade de pessoa dotada de iniciativa e de domínio dos seus próprios atos. Ou seja, desse ser imagem e semelhança radica também a liberdade. Mas essa liberdade, e o catecismo fala muito disso, eu não posso aprofundar aqui, mas fala muito disso, e é importante você entender, a liberdade verdadeira significa que eu escolho, mas eu escolho bem. Porque eu escolho algo orientado ao meu fim, que é Deus, que é a eternidade. Por isso, quando eu escolho algo que me afasta do meu fim, eu não falo que eu sou livre, mas que eu sou escravo. Porque a minha liberdade deve estar orientada ao bem, à felicidade, ao céu, a Deus, ao bem supremo. Escravo do pecado, escravo das paixões, essa é a diferença entre a liberdade e o livre-arbítrio que me permite escolher mal, usar mal a minha liberdade. Só existe liberdade orientada ao próprio fim do homem, que é o bem. Quando ela é orientada ao mal, quando a minha escolha é orientada ao mal, ela não é liberdade, ela é escravidão. O livre-arbítrio significa a capacidade de escolher entre uma coisa e outra, entre um lado e outro, mesmo sendo negativo, ou seja, usar do livre-arbítrio para escolher o mal significa um mau uso ou um abuso da liberdade dada por Deus para escolher sempre o bem. Então, a liberdade própria do ser humano é aquela liberdade de escolher o bem. Por exemplo, eu posso renunciar a uma comida que eu gosto, posso fazer um sacrifício, posso escolher realmente. Um cachorro, quando está com fome, ele vai comer e acabou. Nós não, nós podemos escolher, nós podemos sacrificar, tanto que Jesus Cristo, o modelo do homem perfeito, ele ficou 40 dias jejuando no deserto, porque ele pode optar por isso. Vamos então concluir com o terceiro apartado, falando da moralidade dos atos humanos. Padre, me ajuda aí, quanto tempo já cheguei? Porque eu falei que não quero chegar aos 50, né? Não, 33, pode falar uns 10 minutos tranquilamente. Ainda dá. Então, moralidade dos atos humanos é o terceiro elemento que eu queria falar nessa introdução sobre o ser humano, sobre a vida humana e sobre a vida no espírito. Número 1749 do Catecismo. A liberdade faz do homem um sujeito moral. Quando age de maneira deliberada, quando age de maneira livre, o homem é, por assim dizer, o pai dos seus atos. Os atos humanos, quer dizer, livremente escolhidos em consequência de um juízo de consciência, são moralmente qualificáveis, são bons ou maus. Então esse número define a moralidade dos atos humanos como aquele ato escolhido livremente, depois de um juízo da consciência e, portanto, escolhido livremente, eles são qualificados como atos bons ou atos maus. Agora, você ouvinte se pergunta como eu posso qualificar um ato livre do ser humano como um ato bom ou um ato mau?
E o catecismo responde também isso, né? Número 1750. Isso é muito, muito, muito importante para você católico saber quando você faz um ato bom ou um ato mau. Número 1750. A moralidade dos atos humanos depende, primeiro, do objeto escolhido. Segundo, do fim que se tem em vista ou da intenção. Terceiro, das circunstâncias da ação. Objeto, fim, circunstâncias. O objeto é o bem, ao qual a vontade tende. Então é aquilo que eu vou fazer. O fim é o para quê, é o movimento da vontade. Para que eu vou fazer isso ou aquilo? E as circunstâncias são esses elementos secundários que agravam ou diminuem a moralidade da ação. Então, podemos falar, por exemplo, o exemplo que eu coloquei aqui é o roubo. Então, o objeto da ação é um roubo. Então, uma pessoa, por exemplo, o homem rouba, objeto, roubo, fim, intenção desse roubo. Eu roubei meu colega de trabalho para prejudicar meu colega de trabalho. Então, eu tenho um colega de trabalho, eu roubei o salário dele para prejudicá-lo. Então, o fim que eu estou buscando é prejudicar meu colega. Circunstância, o que eu roubei? Eu roubei todo o salário dele, que era o sustento da família. Então, aquilo agrava ainda mais o meu ato, né? Agora, um roubo, objeto da ação, roubo. Fim, por que eu roubei? Eu roubei para comer, porque eu estou com fome e eu não tenho o que comer. Circunstância da ação, onde eu roubei numa padaria um pão, saí correndo e peguei um pão e saí comendo e não paguei. Então, a situação de estar desempregado também. Exatamente. Então, você percebe que são objetos iguais, né? A ação que eu estou fazendo é o roubo, mas o para quê, o fim ou a intenção são diferentes e as circunstâncias são diferentes. Portanto, o juízo moral sobre essa ação de roubar vai ser diferente. O peso é diferente. Claro que eu não estou dizendo que o roubo é bom. A ação é má. Então, o juízo moral, esse ato é mau. Agora, uma coisa é você roubar todo o salário do seu colega de trabalho para prejudicá-lo, e outra coisa bem diferente é você roubar um pão porque você está com fome. Os dois são pecados porque são roubo. Obviamente, o peso desse pecado, sem dúvida, vai ser maior. Para que uma ação humana seja considerada boa, porque você fala, tá, pai, mas roubar um pão porque eu estou com fome é ruim. Para que uma ação humana seja considerada boa, o catecismo nos pede que todos os três elementos, objeto, fim, circunstâncias, sejam boas. Todos os três elementos devem ser bons. Faltando a bondade de um elemento, o ato se torna desorientado, desordenado, um ato mau em si, né? Aqui entra o pecado, mas vamos deixar esse elemento do pecado para outra ocasião, porque eu acho que é muito o que vimos até aqui. Vimos a dignidade da pessoa humana criada à imagem e semelhança de Deus e destinada à bem-aventurança eterna, e, portanto, tudo o que eu faço deve ter em vista que o meu destino final é o céu, que o meu lugar é o céu. Portanto, as escolhas que eu faço são escolhas livres, mas a liberdade verdadeira é a liberdade que me ajuda a chegar ao céu, e não a liberdade que me escraviza a essa terra, a esse mundo. E como eu sou um homem, um ser criado livre, dotado de liberdade, portanto as minhas ações, elas são ações morais. O cachorro não tem uma ação moral. O cachorro não tem uma responsabilidade sobre seus atos. Os atos do cachorro não são bons ou maus. Claro que são, pai. O cachorro faz xixi no sofá, ele fez uma coisa errada. É que você não vai culpá-lo e responsabilizá-lo por isso, porque ele não é livre. Ele age por puro instinto, ele não tem essa capacidade de escolha, porque ele não tem alma, porque ele não tem essa dignidade que nós temos, porque ele não foi criado à imagem e semelhança de Deus como nós somos. Então veja bem como todo o agir humano, ele está radicado em que somos seres criados à imagem e semelhança de Deus, destinados à bem-aventurança eterna, como falamos no início, dotados de liberdade, e essa liberdade permite que as minhas ações sejam julgadas como ações morais, boas ou más, e portanto deve-se fazer um juízo bom ou mal moral sobre as ações livres do ser humano. É por causa da nossa capacidade racional, né? O animal pois não tem essa capacidade racional. Nós temos uma alma, né? Um entendimento, uma vontade que pois, podemos decidir
o que fazer. O cachorro, pois, age baixo instinto, ele tem vontade de ir no banheiro, ele vai fazer no banheiro, aí nesse momento ele não pode se segurar simplesmente, né? Pode ser treinado a certamente se segurar e fazer fora, mas ele vai ficar, pois, limitado a um ensinamento, pois, mecânico, não um entendimento da razão. Então, depois desses temas, o catecismo ainda vai falar sobre a consciência moral, sobre a moralidade das paixões, porque eu falei da moralidade dos atos humanos, mas será que as nossas paixões têm uma moralidade? A moralidade das paixões, a consciência moral, as virtudes, o pecado. Então, tantos outros temas que também nos fazem aprofundar e entender mais ainda o que é o ser humano, essa grandeza do ser humano. Uma vez entendido tudo isso, a gente vai começar a falar dos mandamentos. Então, esses próximos temas, moralidade eu não tenho aqui comigo o catecismo agora, mas moralidade das paixões, consciência moral, pecado, tá memorizado, virtudes. Tá os artigos certinho aqui, ó, tá vendo? Aqui. Eu tô aberto aqui no computador, tá os artigos certinho, tá eu memorizado. Eu não tenho nada. Pro Padre Felipe ver que eu estudei, dessa vez eu estudei, né? Estudei essa parte eu não tenho memorizada dos artigos, não, porque são 8 artigos nesse capítulo 1º da primeira sessão, da terceira parte. Então, o negócio... São 8 artigos. Ele falou 4, né, que na verdade, né, tá pensando aqui mesmo, né, é uma matéria muito abundante. Eu não sei até quantas páginas, se está bem dividido no catecismo, assim, em termos de páginas, em relação com as outras partes do catecismo. Mas isso é uma matéria que nós fazemos de teologia moral de 6 meses. 6 meses, boa. Na verdade, um ano, né? Porque são matérias diferentes, cada uma tem 6 meses, então... Então, mas é uma coisa bastante, pois, densa, né, realmente, e com o resumo que vamos passar, é somente dar uma pincelada, realmente, né, são meia hora de uma pincelada sobre esses temas, né? Porque depois, pois, cabe a vocês, queridos ouvintes, primeiro ler o catecismo, né? Que já vai dar uma base muito boa, mas é preciso ainda profundizar mais em todo esse tema da dignidade da pessoa, né? O valor da pessoa, e isso que é o grande problema hoje em dia na nossa sociedade, de não ter essa percepção sobre o valor da vida, e por isso o aborto, por isso a eutanásia, por isso tantos problemas em relação às drogas, à prostituição, que vem daqui também. Essa base está corrompida, se não se entende o homem como imagem de Deus, nossa vocação ao céu, à bem-aventurança, a nossa liberdade. Então, se não nos cremos, pois, seres livres, que estamos condicionados a viver baixo as paixões, baixo os nossos instintos, pois se não entendemos isso, que existe uma moralidade dos nossos atos, existem atos bons e atos maus, existem atos piores do que os outros, se tudo é igual, se tudo é indiferente, pois, né, tudo isso, se não existe isso, tudo cai por terra. E estamos vivendo um pouco essa realidade no mundo de hoje. Uma realidade do mundo que já abandonou essa verdade que a Igreja, pois, nos transmite, né? Que uma verdade, não é uma verdade de fé somente, é uma verdade humana. A realidade de que, pois, somos livres, mas que nossa liberdade tem uma responsabilidade, né? Que nossos atos são bons ou maus, não é uma questão só de fé, é uma questão da pessoa humana, né? E a realidade de que, pois, precisamos, que temos uma consciência moral, não todos esses temas que vão ficar para o próximo programa do Padre Renan. E é interessante falar disso no mundo atual, porque você está percebendo que hoje temos direito dos animais, cuidado com os animais, cuidado com o cachorrinho, com o gato, com todos esses temas, e depois a vida humana está sendo destruída, né? Porque o aborto, as ideologias, o tema... Ontem alguém me comentava que na empresa que a pessoa trabalha, um homem se declarou mulher e, portanto, todo mundo tem que respeitá-lo como mulher, e ele começou a usar o banheiro feminino, mas ele não fez cirurgia de nada, ele só se declarou mulher, se veste como mulher, se penteia como mulher, mas não fez cirurgia de nada, então ele usa o banheiro feminino. E as mulheres estão chegando com o chefe dizendo: tem um homem no nosso banheiro. Ou seja, veja onde está o ser humano, está sendo arrasado, está sendo destruído na sua dignidade, na sua natureza, todas as ideologias que colocam esse tema e tal. Por que que o catecismo insiste nisso? Porque é doutrina revelada, é natureza humana, é criação. Nós somos criados com essa dignidade, né? Então, entender essa dignidade do ser humano
você vai entender porquê dos mandamentos, porquê da vida moral, porquê das ações morais. O ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, não pode ser comparado meramente com um cachorro, porque não é muito mais. Então, acho que é importante a gente ficar aqui para não nos perdermos, né? Eu acho que esse tema é o fundamental, entender essa dignidade dos atos humanos. Veja, por exemplo, uma ação boa, como praticar uma virtude, com uma finalidade desorientada, eu pratico a virtude, eu pratico a caridade. Para ser visto pelos outros, então a finalidade da minha ação boa, caridade, finalidade, ser visto, não é uma ação moralmente boa. É um ato de vaidade, de orgulho, então é um pecado. Mas eu estou fazendo uma caridade. Mas não tem, insisto, o catecismo coloca que para ser um ato moralmente bom tem que ter os três apartados bons, né? Objeto, fim e circunstância. Enfim, é muito interessante, podia aprofundar muito mais, mas acho que não dá tempo, porque já estou chegando aos 50. Apenas começamos então essa parte do catecismo, essa terceira parte, como vem é muito densa, alguns elementos do que o catecismo chama vocação do homem à bem-aventurança, a vida do espírito. A ideia dessa introdução é fazer-nos entender a grandeza do ser humano, por isso, lá na frente vamos entender melhor. Existem os mandamentos como o caminho proposto por Deus, proposto por Deus ao homem para caminhar sempre de acordo com o seu fim, que é a felicidade, que é o bem, que é Deus. Não podemos entender os mandamentos sem primeiro entender a grandeza do homem. Espero que de alguma forma tenha ajudado. A gente vai continuar depois sobre esses temas, para já, num segundo momento, começar a ver cada um dos mandamentos, ou pelo menos por séries, não sei como fazer, porque também é muito denso esse tema, então pelo menos dar uma pincelada, como estamos fazendo no catecismo, e que você depois possa aprofundar mais o seu estudo, no seu conhecimento da fé. É isso aí, pessoal. Muito obrigado, padre. E realmente, essa é a parte, eu diria, talvez a parte mais importante no catecismo, porque pois, é a vida em Cristo, é o nosso pão de cada dia, realmente, é como vivemos, né? É como nos movemos, vivemos, somos, né? Aqui é como realmente vai manifestar a nossa fé, o que acreditamos, vai manifestar como celebramos, né? Que já vimos os sacramentos. É aqui onde realmente se joga também a salvação, né? A nossa vida em Cristo, né? A nossa vivência prática de cada dia. É muito denso, é a parte realmente mais densa de todo o catecismo, mais difícil de se entender, mais difícil porque pois, também fala de uma realidade que é muito ampla, não? Que é a vida do homem, né? A vida da pessoa humana. Então, pois, é bom que o padre também vá assim, né? Como falamos, ainda estamos são duas sessões, né? Ainda estamos só para que vocês não se percam aí, podem olhar também o índice do catecismo, mas aqui pois, mais ou menos falamos. São 2 sessões nessa terceira parte. Essa primeira sessão, a vocação do homem na vida do espírito. A segunda sessão são os 10 mandamentos, mas essa primeira sessão ainda está dividido em 3 capítulos, né? Então, são 3 capítulos. O primeiro capítulo, a dignidade da pessoa humana, que também são 8 artigos. O padre falou metade. Então, o próximo programa que ele apresente sobre os mandamentos, sobre o catecismo, depois vai ser a segunda parte desse capítulo primeiro, e depois tem um capítulo segundo e um capítulo terceiro, né? Que é a comunidade humana, e depois o capítulo terceiro, a salvação de Deus, a lei e a graça, que é justo antes de entrar na lei dos mandamentos, pois uma correlação entre essa realidade da lei e da graça. Vamos ver como a gente vai fazer, né? Porque é muita coisa e muita coisa interessante, mas deixa que o Espírito Santo aí nos guie, né? Muito bem, pessoal, agradeço a atenção de todos. Seguimos aqui na nossa missão de ajudar você na sua fé, no seu conhecimento e aprofundamento da sua fé. Espero ter ajudado de alguma forma nesse dia. Mando um abração a cada um dos ouvintes, manda seu comentário, dúvida, sugestão, reclamação, qualquer coisa, estamos aí para responder. E nos vemos na semana que vem, ainda conseguimos, se Deus quiser. Sim, não, ainda temos dia 21. Não sei se eu vou visitar minha família, eu nem me lembro que dia é o outro ainda, né? Eu não estou com a agenda aqui, mas ainda nos vemos semana que vem, então. Deus abençoe a todos, uma boa semana. Boa semana a todos, minhas orações e minha bênção. católicosabia@gmail.com, católicosabia@tudo junto, né? @gmail.com.
qualquer dúvida, queixa, reclamação, ou nas redes sociais aí também pode mandar sua mensagem aí no direct do Instagram, no Twitter, no Facebook, pois onde você quiser mandar um oi, um alô, uma queixa, uma reclamação, uma ideia aí de tema, pois aqui estamos. Deus abençoe a todos.